Olá moçada, sejam bem-vindos ao site Biologia Mais, que leva até vocês a primeira aula, videoaula, transporte através de membrana. Vamos começar aqui falando um pouquinho dos tipos de transportes. Nós temos transportes que não gastam energia, como o transporte passivo, e transportes que gastam energia, como o transporte ativo. Lembrando que os dois, quando se diz energia, estou me referindo a ATP, tá? Transporte passivo, lembrando da difusão simples, difusão facilitada e osmose, são os três tipos de transporte que não gastam energia. E o transporte ativo, o principal tipo, bomba de sódio e potássio, lembrando que não é o único tipo de transporte, tá? Mas é o principal. Passando aqui, falando um pouco sobre difusão simples, mais uma vez reforçando, sem gasto de energia na forma de ATP, ocorre do meio mais concentrado em soluto para o meio menos concentrado, ou seja, do mais para o menos, tá? Lembrando que esse tipo de transporte, a gente sempre vai usar as palavrinhas hipertônico, referindo-se ao meio mais concentrado em soluto, e hipotônico, o meio menos concentrado, ou seja, de onde tem mais moléculas para onde tem menos moléculas. Em seguida, nós temos aqui uma característica da difusão simples é que eles não apresentam, o transporte não apresenta a ajuda de permease. São proteínas na membrana que auxiliam no transporte, tá? E ocorre com moléculas pequenas, como gases, gás carbônico e oxigênio, principalmente nos alvéolos pulmonares, e íons como potássio, sódio, cálcio, cloro e hidrogênio, certo? Passando aqui alguns desenhos para a gente poder identificar. Vou pegar a canetinha aqui para mostrar, tá? Então aqui é uma célula mostrando a seta, o sentido do transporte do gás carbônico e do gás oxigênio, tá? Mostrando aqui do lado de fora temos mais oxigênio, portanto esse oxigênio vai entrar, e do lado de dentro mais gás carbônico, portanto o gás carbônico vai sair. E esse processo vai ocorrer livremente, né, através da membrana, até que as concentrações se igualem. Como neste caso aqui, nós temos a membrana plasmática, do lado externo podemos ver com maior número de partículas, ou seja, esse lado aqui é o mais concentrado, este é o menos concentrado, sentido do movimento do mais para o menos concentrado. Tá? As moléculas passando aqui, não gasta energia até que o equilíbrio seja atingido. Nesse caso, os dois estão isotônicos. Tá? Aqui, mais uma vez, a bicamada de fosfolipídios, que representa a membrana plasmática. Lembrando que essas cabecinhas redondinhas são os fosfatos, são polares, têm afinidade por água, e essas caudas lipídicas são apolares, têm medo de água. Por isso que as moléculas pequenas, na difusão simples, atravessam a membrana do mais para o menos concentrado. Okay? Na difusão facilitada, temos algumas semelhanças entre ela e a difusão simples. Primeiro, que elas também não gastam ATP. Tá? Depois, ocorre novamente do meio mais para o meio menos concentrado, certo? Do hiper para o hipotônico, setinha do mais para o menos, só que nesse caso já acontece a ajuda de proteínas permeases, porque as moléculas são de grande tamanho. Temos exemplo como a glicose e o aminoácido. Lembrando que essas proteínas são específicas de cada molécula. Eu tenho permease somente para a glicose e permease para aminoácidos, certo? Mostrando aqui o desenho, novamente a canetinha vermelha, nós temos aqui o soluto, nesse caso representando a glicose. Observando aqui nós temos o meio mais concentrado aqui de novo, o meio menos concentrado, setinha do mais para o menos, tá? Sempre nesse sentido, sem gasto de energia. O que acontece? A glicose ela tem um tamanho muito grande para poder passar por entre as moléculas de fosfolipídio. Por isso elas precisam ser auxiliadas por essas proteínas chamadas de permease. Então essa molécula amarela aqui é uma permease. Essa região aqui é um sítio ativo da glicose, onde a glicose vai entrar, vai encaixar nessa região e logo em seguida, tá, a permease volta-se para o lado interno, jogando a glicose para dentro. Tá? Novamente, isso vai acontecer até que se atinja o equilíbrio entre os meios. Porém, como a célula sempre está consumindo glicose, a glicose é o combustível das nossas células, nunca essa concentração do meio externo e interno vão se igualar. Sempre o lado externo vai ter mais quantidade de glicose do que o lado interno, tá bom? Já a osmose
nós podemos dizer que é a passagem da água através de uma membrana. Podemos associar também que a osmose seria a difusão da água. Só que enquanto a difusão ocorre com soluto, a osmose é com solvente. Tá? Nesse caso aqui temos uma pequena diferença. A água passa do meio menos para o meio mais concentrado, ou seja, ela busca o meio de maior concentração de sal. É como se o sal puxasse a água em direção a ele. Tá? Sempre lembrando, difusão simples e facilitada do mais para o menos concentrado, osmose do menos para o mais. Sem gasto de ATP também, apesar de ser menos para o mais, não é solvente, não é soluto, e sim o solvente. Tá? Neste caso, como nós sabemos, as proteínas são importantíssimas para a passagem da água, porque a membrana plasmática, ela é, no seu interior, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não deixa que a água passe livremente. Por isso que as aquaporinas são portões especiais para a passagem da água. Então aqui nós temos, novamente, as figurinhas para ilustrar a aula, tá? Do lado direito da figura eu tenho o meio hipertônico, do lado esquerdo o meio hipotônico, ou seja, as moléculas azuis representam a água, as moléculas vermelhas representam os sais. Então a osmose vai acontecer do menos para o mais concentrado. Tá? Ela vai passar, neste caso aqui, ó, as moléculas da esquerda para a direita com a intenção de dissolver essas moléculas de soluto que se encontram do lado esquerdo. Aqui uma ilustração, né, da membrana plasmática, os seus fosfolipídios, e esta molécula aqui que representa as aquaporinas, que permitem a passagem da água do menos para o mais. Novamente aqui está mostrando o meio menos concentrado aqui, o meio mais concentrado no interior da célula, e a água atravessa os portões chamados de aquaporinas sem problema algum. Outra parte importante que sempre é cobrada em vestibular é a relação de osmose comparando-se célula animal e célula vegetal. Tá? O que nós temos aqui? Ó? Temos a solução isotônica, que é uma solução de igual concentração do meio menos, entre o meio interno e externo, tá? Partindo de um número, certo, hipotético de 0,9% de sal. Tá? 0,9% seria aproximadamente a concentração no interior das nossas hemácias. Então, se você colocar uma célula normal, uma hemácia, tá, no meio de 0,9% de concentração de sal, ela vai apresentar essa concentração igual. Então, mantém-se o volume celular em um meio isotônico. A célula vegetal, ela também mantém o seu volume celular, e neste caso da célula vegetal, recebe o nome de flácida. É uma célula chamada de flácida, ok? A célula animal, ela permanece normal. Se você colocar essa célula animal no meio hipotônico, de baixa concentração, lembre-se, meio menos hipotônico, meio mais isotônico. O movimento da água é entrar na célula. Entrando na célula, ela vai inflar essa célula, vai provocar um aumento do volume celular e logo em seguida a célula vai acabar estourando. Isso vai acontecer uma lise celular. Tá? Se você realizar isso com a célula vegetal, o que vai acontecer? Mesma coisa, ó, menos fora, mais dentro, tá? A água começa a entrar, a água começa a inflar o vacúolo, só que essa célula vegetal não chega a estourar, porque ela aumenta de volume, aumenta o vacúolo, mas devido à presença da parede celular, ela não vai estourar, tá? Se a concentração for hipertônica, sinalzinho de mais para o lado de fora, certo? Vou colocar aqui para o lado de fora, sinalzinho de menos para o lado de dentro, a água começa a sair. Tá? Começa a sair, a célula animal começa a murchar, e nesse caso, nós dizemos que ela pode estar plasmolizada ou, especificamente para a hemácia, utilizamos a palavra crenada, ok? Diminui-se o volume celular, certo? E neste caso da célula animal, vegetal, ela também realiza plasmólise, tá? do meio mais que é o lado externo, que ele está hipertônico, para o meio menos, que é o lado interno, a água sai, e aí dá para ver que a membrana plasmática descolou da parede celular, o vacúolo está bem pequenininho e essa célula está plasmolizada. Um exemplo disso é quando a gente tempera salada de alface e deixa temperado por muito tempo, nós notamos que a folha de alface vai murchando por perda d'água, tá? Então diminui o tamanho dos vacúolos e a retração do citoplasma, ok? Com relação às concentrações, você pode encontrar no vestibular
hipertônico por volta de 1,2 ou 1,5, tá? Hipotônico normalmente 0,6, tá? Contrário, né? Desculpa. Hipotônico, tá invertido aqui, ó. Esse cara. Hipotônico é 0,6, e hipertônico 1,2, ok? 1,2. Beleza, vamos passar para a próxima aqui. O transporte ativo tem gasto de ATP, com a ajuda de proteínas transportadoras também, e o transporte do soluto do meio menos para o meio mais concentrado, contra o gradiente de concentração, tá? Esse transporte ativo, justamente, ele vai acontecer para evitar que as concentrações de sódio e potássio se igualem. De modo normal, o sódio está em maior quantidade fora da célula, ele tenta entrar, e o potássio dentro da célula, ele tenta sair. Mas essa diferença é importante para a vida dos nossos neurônios que transmitem impulso nervoso. E o transporte ativo evita com que as concentrações se igualem. Tá? Ó, é utilizado na repolarização dos neurônios. Okay? Então, olha só, o primeiro slide ali, o primeiro desenho, mostra o que acontece lá na membrana dos neurônios. Tá? O sódio está em maior quantidade dentro da célula, fora da célula, ele entra, ok? Nessa maneira que a figura está mostrando, está evidenciando. Enquanto que o potássio, ele sai. O transporte ativo, ele tenta igualar essas concentrações, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos, ó, mostrando a proteína permease, a relação de transporte de sódio e potássio são 3 moléculas de sódio para 2 de potássio. 3 moléculas de sódio são lançadas para fora da célula, enquanto 2 de potássio são recuperadas. Tá? Neste esqueminha aqui, que é muito comum ser encontrado em questões de vestibulares, é mostrado que o sódio ele sai em maior quantidade fora da célula, o sódio entra na célula, ele é recapturado, o ATP, ó, sempre que tiver o desenho do ATP, significa que ele está gastando energia. O ATP faz com que essa molécula gire, mande o sódio para fora, recupere o potássio e depois devolva o potássio para o lado interno, ok? Aí, mais uma vez aqui, o resuminho desse processo. Nós temos aqui, nesta primeira imagem, uma molécula pequenininha, provavelmente um gás, por difusão simples, atravessa a membrana, sem problema nenhum, do meio mais para o meio menos concentrado, tá? Aqui algumas moléculas que têm o auxílio de proteínas, tanto esta quanto essa, por difusão facilitada, tá? E aqui mostrando contra o gradiente de concentração do meio menos para o meio mais concentrado, certo? Gastando ATP, que leva ao transporte ativo que nós já vimos a respeito de bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Pessoal, agora falar rapidinho sobre endocitose, que são processos que não podem acontecer atravessando a membrana. As partículas devem ser englobadas pela membrana plasmática. Tá? Então, olha só. Introdução às moléculas de grande porte. Okay? Olha só. Moléculas grandes não conseguem atravessar a membrana pelas permeases e precisam ser englobadas. Tá? O englobamento se dá com o gasto de energia auxílio do citoesqueleto. Então, seria um tipo de transporte ativo. Porém, nesse caso, nós chamamos de englobamento celular. Beleza? Olha só. Protozoários, bactérias, vírus, proteínas, polissacarídeos podem ser englobados pelas células. Tá? Todos esses itens podem participar do processo de endocitose. A endocitose pode ser dividida em pinocitose e fagocitose. Fagocitose, fago ou fagin, significa comer. Então você vai englobar partículas sólidas utilizando estruturas celulares, estruturas da membrana, chamadas de pseudópodos. Pseudópodos são os falsos pés. Tá? Então, nesse caso, uma partícula estranha, ou que vai servir de alimento, vai se fixar na membrana plasmática, nos receptores da membrana, e o citoesqueleto, que é interno, vai acabar empurrando a membrana para o lado de fora, formando os pseudópodos. Tá? Os pseudópodos vão englobar a partícula, vão puxar a partícula para dentro da célula e vai se formar então um fagossomo. O fagossomo é uma bolsinha, uma vesícula que se forma no interior da célula contendo a partícula. Tá? O fagossomo é puxado para o interior e aí
a digestão celular se estabelece, certo? Então, ó, continuando aqui, no interior da célula, né, o fagossomo vai se fundir com o lisossomo, relembrando também que lisossomo é aquela organela responsável pela digestão das partículas que a célula engloba. Vai se formar, então, um vacúolo heterofágico, onde vai acontecer a digestão intracelular, tá? Então, aqui alguns exemplos, né, ilustrando a nossa parte da aula. Aqui eu tenho uma célula, certo? Essa célula pode ser uma ameba ou pode ser um macrófago. A partícula sólida se aproxima, ela é englobada, ela é abraçada pelos pseudópodes. Os pseudópodes são esses bracinhos que se formam aqui. Os pseudópodes se fecham, certo? Puxa a partícula para o interior da célula e aí os lisossomos começam a atuar na digestão. Mesma coisa nesse de baixo, a partícula se aproxima, pode ser uma bactéria nesse caso. Os pseudópodes vão englobar a bactéria e aí vai se formar um vacúolo heterofágico, onde os lisossomos vão atuar. Essa aqui é uma ilustração de uma microscopia em 3 dimensões mostrando um macrófago, que é uma célula altamente especializada no nosso corpo, realizando a fagocitose de várias bactérias. Tá? Então, ó, onde que vai ocorrer a fagocitose? Em seres unicelulares, como forma de alimentação. Por exemplo, a ameba comendo paramécio. Tá? Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouquinho, um vídeo disso, para ficar bem legal, para a gente poder ter ilustração. Em seres pluricelulares, defesa através das células fagocitárias, como neutrófilos e macrófagos, que vão usar, né, desse artifício para matar essas bactérias invasoras e vírus, protozoários também, tá, como forma de defesa do nosso organismo. Os macrófagos também podem fagocitar células defeituosas ou velhas, até mesmo restos de substâncias do corpo, tá, uma célula que veio a morrer, onde teve uma necrose de tecidual, tá? O macrófago vai realizar, onde teve fratura óssea, por exemplo, o macrófago vai limpar aquela região, certo? Regressão da parede uterina também, responsabilidade das células fagocitárias, então tá aí a importância da fagocitose para os seres vivos, certo? Fagocitose nas amebas, isso é mais uma curiosidade. Estudos mostram que a ameba gigante ela pode englobar até 10 paramécios em apenas 5 minutos, bem rápida, né, o processo de fagocitose nas amebas. Aí o que acontece? Primeiramente, o paramécio acaba se chocando com a ameba, com a parede, com a membrana plasmática, reconhecimento de glicocálix, logo em seguida inicia o processo de fagocitose, tá? Adesão à superfície da membrana e logo em seguida a formação de pseudópodes e englobamento. Se ela for colocada em temperaturas baixas, o englobamento não se processa, até que a temperatura se eleve, evidenciando que a célula diminui o seu metabolismo e diminui também a sua ação fagocitária, certo? Então aqui, ó, nesse momento da aula, eu vou dar uma pausa aqui na apresentação para pegar alguns vídeos que ilustram bem a nossa aula de fagocitose, tá? O primeiro vídeo é esse. Então, ó, a gente está vendo aqui uma imagem de microscópio, tá? Aqui, bem nessa região, nós temos um paramécio que está aderido à membrana da ameba. A ameba está formando a liquidez aqui, né, a fluidez do citoplasma. Isso é imagem acelerada, obviamente, tá? Está formando os pseudópodes ao redor do paramécio. Logo em seguida, o paramécio vai se ver preso nesse fagossomo, mas aí não tem mais o que fazer, né? Ele pode até, ó, tentar fugir, espernear, mas aí os lisossomos, ao se fundir ao fagossomo, vão eliminar suas enzimas e aí a morte é certa, ok? Esse é o primeiro vídeo. O próximo vídeo também é semelhante, imagem acelerada. Temos esse aqui. Então, a ameba comendo 2 paramécios, olha só, imagem acelerada mostrando aqui, ó, englobamento de 2 paramécios, que também não tem muita chance com a especialização desse ser vivo. Também quando eles perceberem que estão presos, não vai durar muito tempo, né? As enzimas lisossomais vão atuar digerindo as células. Tudo bem, legal. Vamos voltar para a aula. Aqui. Fagocitose nos macrófagos, tá? Imunoglobulinas presentes nos linfócitos e plasmócitos vão aderir à bactéria, tá?
O macrófago vai reconhecer esses anticorpos que estão aderidos na bactéria, então ele vai realizar a fagocitose. Então a imunoglobulina, o anticorpo, ele funciona neutralizando o invasor e deixa com que o macrófago realize o restante do processo, certo? No processo de pinocitose nós temos a célula englobando partículas líquidas, tá? Ocorre uma invaginação. O que seria uma invaginação? Ao invés de você empurrar a membrana, como se faz nos pseudópodes, a invaginação é um canudinho, tá? É um canal interno que se forma para puxar as partículas líquidas até o interior do citoplasma, tá? Os pinossomos são pequenos, medindo 200 nanômetros, isso dá mais ou menos o tamanho de um vírus, portanto não podem ser vistos ao microscópio comum, microscópio óptico, tá? A pinocitose é mais difícil de visualizar do que a fagocitose, não tem nenhum vídeo, infelizmente, sobre isso, certo? No intestino delgado, as células epiteliais englobam as gotículas de lipídio através de pinocitose. Então aqui, algumas ilustrações. As gotículas de lipídio aderindo à membrana, invaginação, forma ali o pinossoma agora, tá? Que logo em seguida vai ser digerido. Mais uma vez aqui, ó, partículas lipídicas aderem à membrana, pinossomo, puxa as partículas, né? Invaginação, puxa a partícula e forma-se o pinossomo e logo em seguida a digestão vai acontecer através do lisossomo. Beleza? Continuando aqui, as nossas células endoteliais, que são células dos capilares sanguíneos, elas realizam também pinocitose, tá? Lançando substâncias para outro lado das células endoteliais, ou seja, retirando substâncias do sangue e mandando para os tecidos. Tá? As hemácias também fazem pinocitose através de uma proteína chamada de transferrina, tá? Que vai ser usada para a formação da hemoglobina. Okay? E a exocitose é o processo final, onde todas as partículas que já foram digeridas nos processos de pinocitose e fagocitose são eliminadas através de vesículas que se fundem à membrana, certo? Plasmocitose ou defecação celular, se você estiver eliminando restos da digestão, tá? A exocitose também é responsável por eliminar secreções, tá? Como proteínas, lipídios, que são produzidos por glândulas endócrinas ou glândulas exócrinas, tá? Diretamente no sangue ou através de uma superfície por um duto. Tudo bem? Só para reforçar aqui, nós temos dois exercícios bem rápidos, tá? Que a gente pode resolver rapidinho, mostrando aqui, ó, 3 hemácias em estados diferentes. A número 1, a número 2 e a número 3. Vou pegar aqui minha canetinha. Número 1, eu quero que vocês identifiquem os meios, tá, em que elas se encontram, tá? Então, ó, 1, hipertônico, isotônico, hipotônico. Vamos imaginar. Se o 1 ele está aparentemente normal, é porque a mesma quantidade de água que está entrando está saindo. Então eu posso dizer que o meio em que a hemácia 1 se encontra é o meio isotônico. A hemácia 2 ela está murcha, ou seja, a água saiu da hemácia. Quer dizer que a água foi do menos para o mais. Então quer dizer que o número 2 é hipertônico. E a hemácia 3 está rompida. Quer dizer que a água entrou na hemácia. Quer dizer que ela foi do menos para o mais. Quer dizer que o número 3 é hipotônico. Então nós temos isotônico, hipertônico e hipotônico, alternativa E como correta. Tá? No segundo exercício, marca aqui uma historinha falando de sódio e de potássio. Tem mais concentração fora do que dentro. E a gente identifica aquele desenho clássico que mostra a proteína rodando pela membrana, tá? Identificamos aqui, ó, claramente a presença do ATP. Se tem ATP na história, sódio, potássio, ATP, fica muito fácil. Isso é um caso bem clássico de transporte ativo do tipo bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Moçada, é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço, até a próxima.